Oi, pessoal, eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito de um poema de Carlos Drummond de Andrade, do livro Alguma Poesia. Mas antes, já sabe, solta a vinheta. Oi, pessoal, vamos lá. Vamos primeiro proceder à leitura do texto que eu escolhi para hoje, que é o poema Construção. Está lá no livro Alguma Poesia, não esqueça disso. Agora a gente está num ciclo de análises de poemas do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Bom, construção. Um grito pula no ar como foguete. Vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos. O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. O sorveteiro corta a rua e o vento brinca nos bigodes do construtor. Bom, reparem que, mais uma vez, a gente tem no texto do Drummond uma construção cubista, né? Porque está tudo muito fragmentado. Ó, é o grito que pula, o sol cai, o sorveteiro corta, o vento brinca, tá certo? Então você tem imagens que são cortadas aqui, então é bem a fragmentação cubista, como se fossem fotografias de instantes da realidade, né? São instantes da realidade. E notem que o eu lírico não está presente nesse texto, ele não se manifesta, é como se ele estivesse distante, ou até mesmo nos dá a ideia de que ele esteja com uma câmera, né, e esta câmera estivesse pegando o grito pulando do ar, o sol caindo, o vento brincando, né, por isso são quadros, como se fossem realmente quadros de um filme, né, ou sequência aqui de uma fotografia, tá certo? É um texto que fala sobre coisas do cotidiano, mas dá a esse cotidiano um ar muito poético. Por exemplo, o grito pula no ar como um foguete. Esse grito está animalizado. A gente tem aqui a prosopopeia ou personificação, né? Porque o grito não pula. Nesse caso, ele está pulando no ar como um foguete. É a ideia da velocidade do grito, né? E da dimensão que ele alcança. Né? O grito, como ele vai alto, né? O foguete vai alto, o grito vai alto, vai rápido. O foguete vai rápido, o grito vai rápido. Né? Mas aqui eu tenho uma comparação, repare, um grito pula no ar como foguete, como está escrito a comparação. Se eu não tivesse o termo de ligação comparativo presente, aí sim seria metáfora, não se esqueça disso. De uma maneira muito simples, metáfora é uma comparação abreviada. A metáfora, ela tem a ideia da comparação, mas ela não apresenta o conectivo, como, tal que, tanto quanto, assim como, assim que, tá? Então, essencialmente, a comparação abreviada que a gente chama de metáfora, tá? Bom, então o grito pula no ar, vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos. Então, o grito veio da onde? Da paisagem, veio da paisagem de barro úmido, veio da caliça e veio dos andaimes hirtos, que é o grito da construção, das pessoas que estão na construção. Olha, o barro, a caliça e os andaimes são ingredientes de um campo em que algo está sendo construído, né? Então, é o grito na construção, que pula como um foguete, em meio ao que é essa paisagem da construção, que é a paisagem de barro, de caliça e de andaimes. Tá? O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. Então, vai imaginando a cena, é realmente uma fotografia desse instante de um quadro, de uma paisagem onde está havendo uma construção. Tá certo? Repare, olha, o sol cai sobre as coisas em placa fervendo. O sorveteiro corta a rua. Então, imagine, está todo mundo trabalhando lá, construindo alguma coisa, o grito, que é o barulho, tá certo? O sol aquecendo todos os instrumentos usados ali na construção, e o sorveteiro está passando, vendendo o sorvete. E o vento brinca nos bigodes do construtor. O construtor aqui é o cara que está olhando o seu prédio sendo erguido, sim. Né? Então, é o cara que está ali tranquilo, né? O bigode dele, o vento está brincando no bigode dele. Então, de novo aqui você tem a personificação, porque o vento não brinca, não é? Mas aqui ele está brincando, e te dá essa ideia meio de conforto, né? Porque o construtor está só admirando ali a sua obra-prima, a obra que está sendo construída. Agora, o construtor também aqui pode ganhar, aí sim, um aspecto metafórico. Esse construtor pode ser o próprio poeta. Né? É o poeta que está construindo o quê? O seu texto. Esse construtor seria o poeta que constrói o texto. E aí ele está ali se divertindo com as palavras, criando o poema Construção. É um poema bem curtinho, né, do Drummond,
não traz grande dificuldade, mas é claro, nada aqui, como na poesia drumondiana, né, as coisas não são explícitas, né, elas não são claras e evidentes muito frequentemente. Tá certo? Ok? Espero ter te ajudado. Não esquece, aciona o sininho, tá? Segue o canal. Até o final do ano eu devo colocar muita coisa de literatura no ar para vocês, tá bom? Fique bem, a gente se encontra em breve. Até mais.